li recentemente um relatório do Tribunal de Contas do município e que eu fiquei muito preocupado. Falava das visitas feitas a diversas escolas do município por parte do Tribunal de Contas do município. E me preocupou porque diz respeito às escolas e eu sou professor de história. Eu sou filho, né, de pai inspetor de colégio público e mãe secretária de colégio público. Aliás, com muito orgulho que digo isso. Então, conheço bastante a realidade da escola pública e trabalhei com educação popular há muito tempo. O relatório diz que os problemas encontrados em 2008 são os mesmos encontrados agora, que 84% das escolas têm laboratórios de informática, mas só 12% têm acesso à internet. 67% dos alunos não fazem uso do equipamento de informática. Quanto você gastou para comprar o computador? Não é muito marketing, pouca educação? Seu tempo acabou. Candidato Eduardo Paes agora tem 2 minutos para a resposta. Eu acho que é ótimo a gente poder falar de educação. Infelizmente, eu não tenho como ficar aqui comentando tudo que fala a respeito do nosso governo, da nossa administração, mas vou buscar responder a pergunta. Primeiro, é importante, para falar de educação, conhecer bem a nota do Rio, né? A cidade do Rio, que é a maior rede municipal do país, não tem o pior IDEB do país, né? A cidade do Rio de Janeiro tem o quinto ou sexto pior IDEB, o quinto ou sexto melhor IDEB do quinto ou sexto pior IDEB, o quinto ou sexto melhor IDEB do país, ficar aqui comentando tudo que fala a respeito do nosso governo, da nossa administração, mas certamente o deputado Marcelo Freixo está falando de uma outra rede municipal de ensino, né? Eu quero falar para os professores da cidade do Rio de Janeiro, que ouviram toda essa agressão ao que eles fazem nessa cidade. Essa é a maior rede municipal de ensino do país. Eu conheço muito bem, até porque eu moro há muito tempo na cidade do Rio de Janeiro, ando por aí há muito tempo, conheço bem as escolas. Todos os prefeitos que me antecederam fizeram 30 mil vagas em creche, vagas públicas. Nós vamos fazer exatamente o mesmo número em 3 anos e meio. Como a educação da cidade do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, é orgulho para todos nós, cariocas. Olha, Eduardo, você não prestou bem atenção no que eu falei e você conhece muito pouco a rede escolar que você tem pela frente, né? Na verdade, o resultado do IDEB foi de 3,6, que é o pior resultado, como eu disse, da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Só fica à frente dos estados do Nordeste. Se isso te orgulha, não deveria orgulhar, porque a nota é péssima para o Rio de Janeiro. E melhorar um pouco, como vem melhorando muito pouco, não dá. A gente tem que ter coragem para fazer um Rio muito melhor. E eu fico imaginando a reação dos professores te ouvindo e falando dessa satisfação. Tem dinheiro para fazer concurso público e pagar melhor. Você paga R$ 1.100 a um professor quando entra agora no Estado. Fala desse salário. R$ 1.100 é o que você paga para um professor que está entrando. Desde quando isso é digno? Nós queremos as escolas públicas de qualidade, nós queremos as escolas com professor valorizado e com professor tendo autonomia pedagógica. Nós queremos devolver a alma para esse professor e para essa escola. E não é só o professor, não. Merendeira, porteiro, inspetor, está tudo terceirizado, não tem mais identidade. Uma rotatividade enorme nas escolas. As escolas perderam a alma, inclusive porque vocês são autoritários na escola pública e os projetos pedagógicos são todos de cima para baixo. Os professores não têm identidade pedagógica. Então essa escola está deixando de ser transformadora. Aprender a ler tem que se aprender a ler o mundo, como dizia o nosso querido Paulo Freire, e as escolas não estão lendo o mundo, porque elas não estão lendo mais nada. Perdemos a qualidade do ensino, porque você só pensa em números e não conhece a educação. Então é disso que a gente está falando. Aprende a ouvir os professores, porque eles têm muito para te ensinar. Investe no salário do professor, investe num plano de cargos e salários, dê condição de planejamento na sala de aula, faça a escola voltar a ter alma, é o que a gente quer. As prefeituras têm um papel fundamental na educação. Eu queria saber do candidato quais são as propostas, quais são os programas, quais são as ideias na área da educação, quais são as novidades que vocês podem apresentar para o aluno e também para o professor. Tá aí, portanto, a pergunta. Agora o candidato Otávio Leite tem 2 minutos para respondê-la. Cheque na internet. Agora é o candidato pelas regras, o candidato Eduardo Paes, tem 1 minuto e meio para comentar a resposta. Bom, eu queria falar um pouco mais de educação aqui. Candidato Eduardo Paes, seu tempo acabou. Seu tempo acabou. E o próximo é o Ricardo Cravalbim, jornalista e escritor, que vai fazer a pergunta. Vamos ouvi-la. Tenho grande preocupação com os espaços não aproveitados da cidade. O Canecão, por exemplo, é um desses espaços absurdamente fechado até agora, no momento em que a cidade se prepara para grandes festejos. O que acha disso? O debate sobre a cultura ele é dos mais importantes e é importante dizer também que política de cultura é diferente de política de espetáculo, né? Uma coisa é o espetáculo, e a gente vive numa cidade de espetáculo, uma cidadania de aplausos, onde a nossa capacidade de participação é muito pequena. Somos chamados para grandes eventos, mas não conseguimos interferir naquilo que é mais essencial: transporte, saúde, educação e, inclusive, a própria cultura.
É muito importante pensar a cultura para o Rio como um todo e não só a cultura do túnel para cá, o Rio vai além disso. Então, a restauração de espaços culturais é da maior importância em todos os bairros. Você precisa pensar o Rio com a cultura tendo como estratégia de reconquista de território, atrelar, no que diz respeito à cultura, uma política de juventude, porque a juventude é uma expressão cultural, e não pensar só em alguns shows que podem ser feitos num lugar ou outro, mas a cultura como reveladora de espaços de território, de disputa desse território. A política de cultura tem que se aproximar da política de educação. Na verdade, o que a gente precisa fazer é que as escolas sejam referências do espaço de cultura, que as escolas possam ser espaços de produção de cultura e de reconquista de territórios, ressignificando a vida desses lugares. Nós temos um Rio de Janeiro com uma produção cultural enorme, mas uma lógica de cultura comercial, inclusive da própria Rio Filme, que foi aqui citado. Muito dinheiro, mas numa lógica comercial, e a cultura não é só para isso. As ações de polícia são ações de curto prazo. Ações de médio e longo prazo são ações sociais, envolvendo educação, envolvendo saúde, envolvendo esporte, lazer, envolvendo cultura. São ações exclusivamente quase que municipais. E nós não vemos isso aqui no Rio de Janeiro. Como você, como prefeito, poderia desenvolver programas que possam complementar a ação policial em todas as comunidades hoje ocupadas pela unidade policial pacificadora? Agora, o candidato Eduardo Paes tem 2 minutos para responder a pergunta. Olha, candidato Eduardo Paes, seu tempo acabou. Candidata Aspásia Camargo tem 3 minutos para as considerações finais. Esses problemas são problemas nacionais. A educação é uma calamidade. Nós estamos realmente numa situação vergonhosa perante o mundo. Somos a 5ª economia do mundo e temos a pior educação desse planeta. Não podemos continuar com o mito do Estado que resolve tudo, da economia estatizada, porque ela não funciona. Nós precisamos trazer empresas para o Rio de Janeiro. Nós temos que ter parcerias com diferentes segmentos, com empresários. No meu governo, nós vamos dar a maior importância à economia, trazer empresas de tecnologia e empresas que possam realmente suprir as necessidades da nossa população. É esse modelo que funciona no mundo inteiro. Eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que deve muito ao Partido Verde. O Partido Verde tem um projeto de Veneza Carioca que eu vou abraçar na minha prefeitura. E quero, sobretudo, dizer aqui que me sinto muito honrada de ser a única mulher nesse debate. As mulheres estão na ordem do dia, porque o candidata, mundo seu tempo acabou, candidata. Candidata, por favor, seu tempo acabou, candidata. Candidata Aspásia, candidata Aspásia Camargo. Nós vamos criar a Aliança pela Vida, um projeto que nós vamos copiar principalmente as igrejas, e vamos dar a cada uma das famílias um cartão. E esse cartão a família vai levar na instituição que achar melhor para cuidar do seu filho. As igrejas têm muitos projetos, as evangélicas e as católicas, mas são solitárias, precisam do apoio do governo. E no meu governo, com certeza, estarão comigo. Eu conheço essa cidade, não cheguei outro dia nessa cidade. Na educação, já falei, 2 professoras em sala de aula. Vai revolucionar, vai funcionar. Na saúde, já falei, tá claro, vamos inserir iniciativas das incubadoras de empresas, as empresas júniores. Não adianta que o poder público sozinho não resolve, estatizar tudo e por aí vai. Todo mundo que quiser abrir uma empresa nessa cidade, só não vai abrir se não quiser. Eu quero pedir a você, que nos assiste agora, aos moradores dessa cidade, que me dê a oportunidade, votando em mim, para poder, por mais 4 anos, poder governar essa cidade nos enormes desafios que ela tem diante de si. Eu tenho muita alegria, muito orgulho de ser prefeito do Rio de Janeiro e quero poder continuar com essa função, com essa tarefa, melhorando a vida dessa gente tão fantástica que é o povo carioca e dessa gente que eu amo tanto. Muito obrigado. E agradeço a vocês, acordados até essa hora, resistindo, mas dando valor ao debate político tão esclarecedor numa eleição tão importante para o Rio de Janeiro. Essa eleição talvez seja uma das mais importantes da história do Rio, porque o calendário que o Rio tem pela frente vai provocar grandes transformações na cidade. Não podemos imaginar que essa cidade não faça o debate necessário sobre a concepção de cidade, o que queremos da educação, da saúde, do transporte, que temos tantos problemas e ficaram muito claros aqui dentro, nesse momento, no debate. Não podemos
tolerar a ideia de uma transformação tão profunda no município sem um verdadeiro debate democrático. Então, parabéns a vocês que conseguiram ficar acordados até essa hora e dizer que a gente está em segundo lugar nas pesquisas. Se cada um dos nossos eleitores conseguir mais um voto, a gente se aproxima muito do segundo turno, o que é bom para a cidade. Quanto mais debates, melhor. E é importante também que nesse momento você lembre que tem eleição para vereador. Não foi dito aqui. Então, quero que vocês procurem conhecer quem são os vereadores do PSOL. Temos excelentes vereadores. Temos 2 vereadores hoje na Casa Legislativa. Queremos dobrar essa bancada. Queremos fazer com que vocês conheçam as opções que o PSOL está colocando hoje, que são excelentes. Porque no PSOL nós temos princípios e propostas, diferentes de alguns, né? Como o atual prefeito, que já foi do PSDB, que já foi do DEM, do PFL, que já foi do PV, nessa geleia geral que não se mostra com muitas firmezas. Nós colocamos aqui, evidentemente, uma firmeza de princípio e de propostas, buscando o lado democrático da política, que é a participação das pessoas. Defendemos uma cidade que seja participativa, uma cidade de conselhos populares que possam funcionar, conselhos de políticas públicas, uma cidade que seja menos de aplauso e mais de cidadania direta. E, nesse sentido, quero dizer que tenho muito orgulho de ter escolhido o Marcelo Iuca como vice. O Marcelo Iuca, esse músico, esse artista, esse pensador do Rio de Janeiro, é alguém que agrega valores que nós queremos trazer para a política. Não fui buscar no meu vice alguém que me desse mais tempo de televisão. Não acredito nessas alianças espúrias que são matemáticas e não ideológicas, que pensam muito mais em negócios fatiando o Estado do que em princípios. O Marcelo Iuca traz valores na sua vida que nós queremos para a política. E, por fim, quero me dedicar e me dirigir a você, jovem, essa juventude do Rio de Janeiro que vai fazer uma primavera carioca das mais bonitas. Teremos uma campanha de rua e uma campanha de rede. Não teremos muito tempo de TV, mas temos muita militância na rua. E não é uma militância paga, não é uma militância que tem cachê no final do dia. É uma militância que tem ideais, que está na rua por certeza e convicção de um projeto de cidade. É com essa militância, é com criatividade, é com inteligência, é com propostas que nós queremos um outro Rio de Janeiro. Nós temos coragem para construir um Rio de Janeiro muito melhor do que temos hoje. Boa noite a todas e todos. A Rede Bandeirantes de televisão, de rádio e televisão, encerra aqui o debate entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Agradece a presença de todos os candidatos e a atenção de você, telespectador, que ficou até agora com a gente. Uma excelente noite a todos.